Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, daqueles que me seguem pelo canal do YouTube. Muito bom dia, sexta-feira, né? Como sempre digo, chegamos ao último dia da semana. Está uma temperatura agradabilíssima, eu gosto muito desse tempo. Eu quero te desejar as maiores, as melhores, as surpreendentes bênçãos de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, tudo que envolve você. Amém, queridos? Amados, eu estava aqui lendo o livro de Êxodo, né? Mais precisamente o capítulo 16, e nesse capítulo está descrito ali o que o Senhor fez para atender aquele povo, né, que havia saído do Egito, estava com fome, e Deus fez cair um floco do céu, né, que foi chamado de maná. E logo a minha mente começou assim a passear pela Bíblia, né? Acho assim maravilhoso a relação das figuras, dos arquétipos, né, que estão no Antigo Testamento. E nós sabemos que eles apontam para as coisas que viriam através da vida de Jesus, né? Assim como que confirmando essas figuras e arquétipos do passado, que antes aconteceram fisicamente e agora acontecem recorrentemente de forma espiritual. E aqui nesta passagem de Êxodo 16, nós vemos ali uma experiência do povo de Israel, aquele povo que havia saído do Egito, né, algumas semanas antes, mas cuja alegria da liberdade havia sido substituída, havia ficado para trás, porque a realidade do deserto havia chegado, né? E assim como na nossa vida, às vezes chegam situações que a gente não espera, que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer e acontece, né? E lá naquele momento, naquela experiência deles, o deserto não tinha comida, não tinha água, né? Não tinha nada à vista, além de areia, sol escaldante. E aí o que aconteceu? O povo começou a murmurar. Diziam eles falavam, né? Quem nos dera, tivéssemos morrido no Egito, né? E lembravam, quando nos assentávamos à volta das panelas de carne e comíamos pão até fartar, né? Eles estavam com fome, claro, né? E a fome fez com que eles esquecessem a escravidão, né? Às vezes tem um pensamento que diz que uma situação grave substitui a última situação grave, né? Então a gente sempre pontualiza no momento, né? E a memória da panela de carne, né, passou mais do que a memória do chicote da escravidão, né? E Deus ouviu aquela reclamação, aquela murmuração, mas em vez de responder com julgamento, com juízo, respondeu com provisão. Ele disse que eis que farei chover pão do céu para vocês, né? E na manhã seguinte, o chão estava coberto com uma coisa que havia caído, que nunca tinha sido visto antes, né? Uma camada fina de uma substância branca, parecida com escama, né? Com sabor de mel. E o povo perguntou: o que é isso, né? E esse foi o nome que ficou, porque em hebraico, né? Mahu, né? Isso deu o nome de maná, né? Isso aconteceu, irmãos, durante 40 anos, né? Todas as manhãs, menos aos sábados, né? O maná estava lá. Todos os dias, durante 4 décadas, Deus alimentou aquele povo no deserto. E séculos depois, né? Quando a gente chega ao Novo Testamento, vamos ver que o Senhor Jesus fez uma afirmação que mudou a forma de ler essa história. E é aqui que eu me referi
ao início, sobre a confirmação desse momento físico por um momento que marcaria a eternidade, a vida espiritual. E Jesus, lembrando disso, diante de uma multidão que estava seguindo a ele, né? Ele lembrou o maná dos antepassados. Ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Né? Está lá em João 6. Então, eu percebo aqui, amados, que aquele maná não era o fim da história, mas era o começo, era o retrato de algo muito maior que viria, que estava por vir. Né? Só que o povo não entendia isso, não tinha discernimento ainda, né? O povo havia murmurado porque, a meu ver, eles não haviam pedido o pão com fé, com humildade, mas reclamando com amargura, né? Com saudade do Egito. E o que é pior, falta de confiança em Deus. Né? E uma coisa que desagrada o coração de Deus é quando ele percebe que nós não colocamos a nossa confiança nele. Né? E mesmo assim, esse Deus maravilhoso que nós temos, que eles tinham também, né? Que o Deus é o mesmo, Deus deu o pão. E isso diz muito, né, sobre quem é Deus. Né? Ele não deu aquele maná porque o povo merecia. Não havia nada no comportamento deles que justificasse aquela provisão. Eles estavam reclamando, estavam comparando a liberdade, né, desfavoravelmente com a escravidão, né, duvidando do plano de Deus, mas mesmo assim, Deus fez cair o pão do céu. Né? Queridos, isso se chama graça. Né? E me vem agora à mente o que está em Romanos 5, quando Paulo diz assim que Cristo, quando nós éramos fracos, quando nós éramos pecadores, morreu a seu tempo, né, por nós, pelos ímpios. É o favor que vem e deve ser ganho, a provisão que chega antes do merecimento, né, o cuidado, né, não depende do desempenho de quem recebe. Né? O Senhor Jesus, ele, a meu ver, ele personificou essa história da mesma forma. Né? Não morreu porque éramos bons, né? Bonzinhos o suficiente. Morreu quando ainda nós éramos exatamente o que não deveríamos ser. Né? No Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus ainda disse: meu Pai vos dá o verdadeiro pão dos céus, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Né? Então, como o maná veio do céu por iniciativa de Deus, não por intermédio de Israel ou por merecimento de Israel, né? O Senhor Jesus, ele veio ao mundo por iniciativa do amor de Deus. Né? Ninguém pediu que ele viesse, ninguém mereceu que ele viesse. Ele veio porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Seja alimentado. Está lá em João 3,16. Né? Não porque o mundo é amável, né? Mas porque Deus é amor. Né? A pergunta que fica, amados, nesta sexta-feira é se você tem tentado merecer o que Deus quer dar de graça. Né? A tendência humana é achar que precisa estar em condições antes de receber o Senhor Jesus. Né? Que precisa se arrumar primeiro, resolver o passado, chegar num certo nível espiritual. Mas o maná caiu sobre gente que estava reclamando. E o pão do céu, antes de qualquer mudança no comportamento do povo, veio. Né? Então, o Senhor Jesus te recebe como você está, né? Não como você deveria ser ou deveria estar. Outro aspecto interessante aqui é que aquele maná, né, deveria ser buscado diariamente. Não dava para estocar, né? Era uma provisão diária. Às vezes a gente vê determinadas pessoas indo à igreja, frequentando 1, 2, 3 cultos e some, né? Porque se frustram. Né? A bênção que recebe, ela não é uma bênção
que dê para se aproveitar o resto da vida, né? Era uma provisão diária e quem tentava guardar para o dia seguinte acordava com o pão apodrecido, cheio de bichos. Fala na Bíblia, né? Em Êxodo 16. Então, cada manhã era uma manhã nova e cada manhã exigia que o povo saísse para buscar. Eu lembro, de novo, das palavras do profeta Jeremias, lá em Lamentações, que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Está lá em Lamentações 3, né? Deus fez isso de propósito? A meu ver, sim, né? Ele poderia ter dado maná uma vez por semana, ou ter dado o suficiente para o mês todo, como uma cesta básica, né? Mas Deus deu diariamente para que o povo aprendesse uma coisa essencial. A dependência de Deus não é um evento, não é algo que acontece, né, para o mês inteiro ou para o ano inteiro. É um padrão de vida diário. Todo dia de manhã o povo tinha que sair, tinha que buscar, ou seja, todo dia tinha que reconhecer que sozinhos não teriam nada, precisariam do que Deus mandasse, do que viria de cima, e é exatamente isso que o Senhor Jesus nos ensinou quando ensinou a oração, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, está lá em Mateus 6. Não o pão para o mês inteiro, né? Não o pão para o ano inteiro, mas o pão de hoje. Ou seja, a dependência é diária, por isso que nós fazemos a nossa devocional, a busca pela palavra, que é alimento, né, de forma diária. A gente come fisicamente comidas de ontem, né? Aqui na minha casa a gente brinca, né, e chamamos de restotê, né, nos referindo assim àquela comidinha que foi feita no domingo, né, um dia especial, que às vezes guarda na geladeira para comer no outro dia, né? Mas falando espiritualmente, isso não é possível, né? O Senhor Jesus, como o pão vivo, precisa ser buscado todo dia. Não basta ter tido uma experiência com Ele há anos, né? A semana passada, o mês passado, o ano passado. Não basta, né? É uma lembrança de uma oração poderosa, de um milagre recebido, né? Numa época difícil, né? O pão da vida precisa ser buscado hoje, na palavra, na oração, na presença deliberada diante de Deus, né? O perigo de guardar o maná de ontem é o mesmo perigo de tentar viver hoje com a experiência espiritual de anos, ou de meses, ou de semanas atrás, né? O pão guardado apodrece. A fé que não é alimentada diariamente enfraquece, né? Não de golpe, mas aos poucos, né? Até que a pessoa se dá conta de que está em jejum espiritual sem perceber, né? Então a pergunta é: como está a sua manhã com Deus? Será que você tem tido aquela conversa honesta com o Senhor antes de começar o dia? Uma leitura da palavra antes de ligar o celular ou ligar a TV para ver as notícias do dia, né? O ato deliberado de dizer, né, que hoje, antes de mais nada, eu preciso do que vem de cima, é a lição do maná, né? E ela não mudou. Amém, queridos? E como eu disse, esse fato lá do deserto, há tantos anos atrás, há séculos, há milênios, né? Com o povo de Israel, ela apontava para algo maior, né? Jesus, ele falando às multidões que o seguia, disse: eu sou o pão da vida, né? Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Então, nós vemos ali que a multidão lembrou o Senhor Jesus que Moisés havia dado o pão dos céus, né, no deserto, e eles queriam um sinal igual, né? E o Senhor Jesus respondeu com uma das declarações que eu considero extraordinárias, né? Como muitas no Evangelho. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. O maná
era o pão verdadeiro, não era o pão verdadeiro, era o retrato do pão verdadeiro que viria, né? Uma sombra de algo que ainda estava por vir. Então ele disse que o que era, quem era o pão verdadeiro era ele. O pão verdadeiro de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E a multidão pediu, né? Senhor, nos dá desse pão. E ele respondeu, eu sou o pão da vida, né? Não, ele não respondeu, não eu tenho, né? Ou eu distribuo, né, o pão. Eu sou o pão. O pão era uma pessoa e ele deixou claro a diferença entre o maná e ele mesmo, né? Vossos pais, quando ele diz assim, vossos pais comeram lá no deserto e morreram, né? Este é o pão que desce dos céus, para que o que dele comer não morra, né? E ele afirma, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Ah, queridos, você que me vê, que me ouve, ouça isso, terminando essa breve meditação. O Senhor Jesus dá vida eterna. Uma vez recebido, né, o que ele dá, não perece. O maná alimentava o corpo. O Senhor Jesus alimenta a alma, né? O maná foi dado por 40 anos, o Senhor Jesus foi dado para sempre. Amém, queridos? Olha, compartilhe essa mensagem, né? Dê um like aí na mensagem, entra no canal, dê um like nessa mensagem, porque quanto mais likes tiver, né, mais o algoritmo responde e alcança outras pessoas, né? Isso é muito importante. Inscreva-se nesse canal. Amém, queridos? Um beijo no teu coração, um bom final de semana, que Deus possa ser o pão vivo que desceu dos céus através de Jesus na sua vida e você seja alimentado e esteja bem todos os dias até a consumação do céu. Amém? Fica com Deus. Até a próxima, queridos. Em nome do Senhor Jesus.